Ô, Caio, você estava lendo lá, né? João 4. Por que toda essa ênfase no templo como lugar de adoração, Caio? Isso é uma coisa de muito, né? Desde os primórdios. Faz parte da nossa necessidade de segurança palpável, né? O ser humano precisa do totem. A mesma razão pela qual ele faz um ídolo, bota no nicho e adora. Sim. Você mostrando para uma pessoa os textos de Êxodo, Levítico e Deuteronômio, Números também, onde se diz para não fazer imagem de escultura, ela vai dizer, não, mas eu não adoro a imagem. É só para me ajudar psicologicamente a chegar mais perto. É uma coisa, mas para mim eu tenho uma veneração pela imagem que me ajuda a pensar em Deus de uma maneira mais focada, menor para minha compreensão. É o que dizem as pessoas ou dizem os sacerdotes que advogam essa utilização tátil de coisas como objeto de propulsão para a adoração. Isso na melhor das hipóteses. Sendo que de fato a maioria das pessoas adora o objeto mesmo e crê que aquele objeto entrou num portal. Ele carrega, ele foi imantado pelos poderes do sagrado. De modo que ele é o sagrado concentrado, ele é o luminoso concentrado. Isso é um objeto de adoração, ou de veneração, ou de ativamento da memória imediata para pensar em Deus, ou coisa assim. Mas isso é primitivo, é básico, isso é o que o primeiro instinto do abstrato produz no ser humano ainda muito básico na sua percepção. Ele infere que existe algo para além do imediato, a ser acessado. Ele não sabe como, e adorar o invisível é uma coisa contra-intuitiva. Dar atenção ao que você não pega é contra-intuitivo. Então, desde sempre, que os povos fizeram ou ídolos, ou postes ídolos, ou totens, ou elegeram astros, o sol, a lua, um conjunto de astros, as estrelas, como diz o Velho Testamento, para adorarem o exército dos céus. Ou atribuem às formatações astronômicas e astrofísicas, atribuem a elas poderes de natureza espiritual, de modo que, dependendo das conjunções de visibilidade astrofísica desses elementos nos céus, se faz uma leitura supostamente aplicada ao que o indivíduo será e ao que ele pode ser, ou até mesmo ao que ele pode conseguir em certos dias, ou o que ele não pode conseguir, ou qual é o melhor dia e melhor hora para ele tentar o que ele tem de mais interesse em realizar. Mas isso é primitivo, é uma coisa muito básica. É da total falta do conhecimento, é como dizer que a Terra é plana. Faz parte desse nível de idiotice, de ignorância absurda mesmo. O templo é a mesma coisa. Só que o templo tem a elegância de dizer que é uma coisa maior e que Deus habita ali por causa do que ali dentro se faz. Então o que é que se faz ali? Se fala o nome de Deus de dia e de noite, como nos santuários antigos da humanidade. Oferendas permanentes. Foi assim no Egito, foi assim na Grécia, foi assim entre os astecas, os maias, os incas, os nazca, sobre todos os povos, os chineses, os cultos
ou são normalmente animais sendo sacrificados, ou então são orações ininterruptas, mantras contínuas. Ou quando os homens não podem estar ali para fazer as mantras, tem os círculos de oração movidos a vento, a qualquer outra coisa, mas tem que ter um movimento que anime o divino no ambiente chamado sagrado. E o templo faz parte disso. Então ali são feitas coisas que Deus gosta. São cantados os cânticos que Deus ouve. São oferecidos os sacrifícios que comovem Deus. Deus diz, olha como eles me amam, eles matam tantos animais para mim. Veja como eles me amam, eles cantam tanto o meu nome. Veja como eles me amam, eles têm tantos cultos e oferendas e sacrifícios que não cessam. Supostamente, Deus é esse ser mimoso, esse ser caprichoso, adulável e narcisista, o mais narcisista de todos os entes do universo. Mais que humano. Né? Não, é uma coisa insuportável. Se Deus fosse o marido de alguma mulher, imagina, essa mulher ia ter que passar o dia dizendo assim, gostoso, quero te comer gostoso, delicioso. Tira essa calça, me mostra de novo. Você é o melhor. Você é o melhor. Ai, meu Deus. Você é ai, que Deus. Deus é grande. Deus e Deus ali, ai, Deus. Mais louvor, mais. É um Deus que... Benção a Deus. Deus vive do tesão humano por ele. É básico assim. Então o templo... Eu vou muito a templos por aí afora porque eu gosto das arquiteturas. O meu caminho natural na vida, atrás, lá, antigamente, quando eu estava nessa fase, seria ter sido arquiteto. Era o caminho natural. Então eu amo arquitetura. Onde eu vou, eu fico horas olhando as arquiteturas, como fizeram, como equilibraram, quais foram os elementos físicos do equilíbrio daquele domo, daquela estrutura, onde tudo está amarrado, como eles fizeram. Adoro. E é bonito, né? Perceber isso tudo, ver a evolução daquela construção. Agora, a razão pela qual ela foi construída, no que tange a Deus, é uma idiotice total. Agora, aquela edificação como uma obra visitável, que demonstre a capacidade humana de fazer engenhos arquitetônicos, me admira, desde a antiguidade. Agora, a finalidade é que é totalmente idiota. Se for para adorar a Deus, não! Entra no teu quarto ou olha para o teu coração, porque nenhum lugar da terra é a casa de Deus. Nenhum lugar da terra, os céus do céu não podem conter. Imagina uma casinha que eu faço, digo que Deus mora lá, ou ainda que seja o templo de Salomão, é uma coisa idiótica. Aquilo ali é para o ego macediano, é para o ego religioso, dizer eu estou servindo o Deus maior no templo maior. Tudo é maior, tudo é maior. Então tem a ver com mensurabilidades, palpabilidades, tatibilidades, visualidade, indicação, é tudo ligado a poder, a demonstração de poder do sagrado que é meu. Da minha vara é mais poderosa do que a tua vara. É maior do que a tua, tem mais coisas preciosas na minha do que na tua. Logo, se isso aqui é consagrado a Deus, Deus vai ouvir mais aquele que agarrar-se a esta vara. É tão patético quanto isso. Mas o povo acostuma, né? Os crentes também acostumam. Você vê as perguntas que me fazem toda hora aqui é essa. Caio, eu não estou indo a um lugar. Eu preciso ir. Deus vai me abandonar? Ou será que eu estou tendo problemas na vida porque eu deixei de frequentar um lugar que era chamado de a casa, morada de Deus? Uma coisa assim. E de modo que, mesmo na era tecnológica mais avançada
que já se conheceu, que é a do dia de hoje, amanhã já terá uma coisa a mais, mas é do dia de hoje, de sempre até o dia de hoje, não se conseguiu ainda vencer esse primitivismo psicológico e espiritual mais básico. E se eu afronto essa basicalidade, essa ignorância, tem gente ali que joga pedra para todo lado e diz que eu não creio em coisa nenhuma. Porque eu digo que o templo não é nada e que Deus é espírito, que nem nesse templo, nem naquele templo, nem nesta catedral, nem naquela catedral adorareis a Deus. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e são esses os que Ele procura para serem seus adoradores. Era isso que eu ia te perguntar, Caio. Por que com essa tecnologia toda, com essa evolução toda da humanidade, você diz que é uma coisa primitiva e isso não caiu por terra? Porque uma coisa não conversa, não dialoga com a outra. Não dialoga com a outra. Você vê um garoto desse que é capaz de fazer um algoritmo extraordinário, com inteligência de si mesmo extraordinário, não consegue exercer sabedoria para se relacionar com a mulher dele em casa. Não consegue ser um bom pai. Olha isso. Não consegue amar filhos. Não consegue olhar o próximo e apreciá-lo, a não ser como um consumidor que vai comprar o que eu desenvolver. Mas não tem gente ali, justamente porque não tem gente aqui. Quando tem gente em mim, eu não consigo jamais olhar o mundo sem ver gente o tempo todo no mundo. Agora, quando não tem gente em mim, eu posso ser capaz de desenvolver o algoritmo mais sofisticado, eu não vou conseguir ver gente na vida. Uma coisa não necessariamente dialoga com a outra. É por isso que eu também encontro pessoas absolutamente insanas, mas que são capazes de alguns movimentos funcionais. São capazes de trabalhar, de aprender matemática, de passar no psicotécnico, de fazer um concurso e entrar em alguma coisa, ou de se candidatar a um cargo público e de tão idiota que seja, fala tanta pasmaceira e idiotice que acaba reunindo uma multidão em torno dele. E é eleito, como foi o caso do macaco Tião, no Rio de Janeiro, há muitas décadas atrás, ficou sabendo disso? Que elegeram o Rio de Janeiro, elegeu um macaco. Resolveram votar em peso no macaco, e elegeram o macaco, como resolveram votar em peso, e elegeram, de novo. E aí, uma coisa não tem nada a ver com a outra, absolutamente nada a ver com a outra. O cara pode ser funcional, saber vestir a calça, subir a braguilha, fazer um filho, sair para trabalhar, amarrar uma gravata. E pode aprender a dirigir. Pode virar qualquer celular. Coisa. Ele provavelmente não consiga se tornar juiz do Supremo Tribunal, mas consiga se tornar presidente da República. É um cargo que demanda menos pensamento e mais performance. E provavelmente na Assembleia Legislativa não conseguiria se eleger presidente, só se fosse um Severino, que ficou ali alguns meses por uma contingência do ofício. Uma cobertura. E logo saiu porque não dava para segurar um. Não dá. Se não tiver um pouco mais de inteligência, roda. Não se mantém. Mas eu conheço gente absolutamente insana. Que não passa em nenhum teste psicológico. E você vê a insanidade da pessoa pelos valores dela, pelo que ela elege, ou pelo que ela não consegue enxergar de significado nas coisas. Ela é insana para fins psicológicos e para fins relacionais, mas não é insana para fins funcionais imediatos. Eu fico vendo gente cobrando que determinadas pessoas que foram de um determinado modo a vida inteira, de repente mudem por causa do cargo ou da liturgia do seu cargo e ofício. Não muda. Não muda. Ela pode até aprender a manipular um equipamento e levar um satélite daqui à Lua.
Mas se aquela consciência humana não estiver instilada nela, ela vai ser um bom técnico e um ser humano insano, louco, em tudo aquilo que sejam relações humanas de valor perene. De modo que não há diálogo necessário entre a capacidade funcional, a inteligência funcional, e a inteligência emocional e a inteligência espiritual, e a sabedoria que é a inteligência espiritual. Você acha que o ser humano é gênio na mesma medida em que ele é um idiota? O ser humano, quando é gênio e pode ser um gênio sem sabedoria. Portanto, um gênio idiota. E a história humana está cheia de alguns que foram extraordinários no que fizeram, justamente porque eram extremamente precários em outras áreas da vida. Como existem algumas deficiências mentais e neurais que, justamente por estarem presentes naquele indivíduo, exacerbam uma área de percepção do cara na qual ele é gênio. E justamente porque ele tem as demais áreas atrofiadas, ele se tornou gênio numa, mas sem o amparo do resto das sensorialidades necessárias para transformá-lo num gênio sensato. Ele é topicamente genial, mas é um idiota no geral. Para a relacionalidade humana, está lotado. A coisa mais difícil mesmo é você encontrar um gênio que também seja sensato e sábio. Aí tem alguns na história humana, mas foram poucos. Quase todo gênio tem alguma descompensada em alguma outra área da vida. É difícil a genialidade habitar o equilíbrio e a sensatez de ponta a ponta. E aí, brother? Genial. Deixa eu fazer mais uma aqui, porque eu tenho mais uma saideira aqui, mas eu vou entrar aqui. Tá. O Hitler, por exemplo, foi uma atrocidade humana, considerado historicamente. Tinha genialidade em Hitler, Caio, na sua opinião? Não como a gente considera genialidade. Ele tinha uma tenacidade. Você falou da capacidade de agrupamento. Ele tinha uma tenacidade e um narcisismo extraordinário, uma capacidade tenaz, obcecada, e uma fixação no fato de que ele era uma espécie de divindade entre os humanos. Isso está na base da pulsão psicológica do Hitler. Ele veio ao mundo para mudar o mundo. Ele ia criar um Reich de 1000 anos, pelo menos, de duração. Maior do que o Império Romano, do que qualquer outro império na sua duração. Se ele não fosse... E ele veio com isso. Agora, se você desse para ele para fazer cálculos de matemática e física, ia ser uma tragédia. Tá. Sim, ele tinha certos prazeres musicais, mas não eram amplos. Ele era um cara de uma fixação num determinado autor. Ou ele teve admirações muito mais de orelha do que de pesquisa. Muito mais pelo que ouvia e elegia do que pelo que pesquisava e entendia. E ele é a demonstração de que um idiota obcecado pode conseguir praticamente o que queira. Aí, nesse caso, não é preciso ir muito longe para ver que idiotas obcecados tendem a reunir outros idiotas precisando de uma obsessão semelhante para atribuírem significado às suas existências mediocrizadas. Então, esses seres messiânicos podem existir de maneira totalmente idiótica. Aliás, geralmente os seres messiânicos são os maiores idiotas da história humana. Mas como na história humana tem mais idiota do que sensato, infinitamente mais, o idiota obcecado pelo seu papel de poder histórico atrai uma quantidade enorme de pessoas que
carregam a mesma mediocridade, a mesma pequenez de mente, e justamente por isso se sentem representadas por aquele indivíduo. Certas pessoas eleitas mostram, não na totalidade, mas na democracia, não na totalidade, mas demonstram o que boa parte da população que o elegeu é. O perfil está lá, né? O perfil está lá. O candidato te oferece uma psicanálise dos eleitores. Sim. Sempre. E aí, meu amigo? Quando o João vota em Pedro, sai mais de João que de Pedro. Não, quando o João vota em Pedro, é porque João e Pedro são a mesma coisa. São a mesma coisa. O João está se mostrando que é bem Pedro.